Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar as questões da semana 3 do PET 2 de vocês. Venham comigo! Nessa primeira semana, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre um poema, que é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais, da função poética da linguagem e das palavras com sentido conotativo. A melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos presentes na poesia de todos os tempos. E os mais importantes são a métrica, que é a contagem das sílabas poéticas, o ritmo, a rima, a aliteração e a assonância. A aliteração é a repetição de sons consonantais e a assonância é a repetição de sons vocálicos. Então percebam que o poema, gente, ele é escrito com poucas palavras, ele é escrito em versos e estrofes, diferentemente do texto em prosa, e utiliza vários recursos para tornar o poema mais expressivo. Primeira condição, é que o poema sempre é escrito, as palavras no poema são utilizadas em sentido polissêmico ou conotativo, ou seja, essas palavras possuem um sentido mais ampliado do que no dicionário. Então tem mais de um sentido, E também temos várias figuras de linguagem que são utilizadas para tornar esse poema mais expressivo. Aqui nós temos o poema de Mel Duarte, tá? E nós vamos falar um pouquinho dela antes de adentrar ao poema. Mel Duarte nasceu em São Paulo em 88, é escritora, poeta, slammer e produtora cultural. Começou a escrever aos 8 anos de idade, iniciou sua atuação no mundo literário, participando dos saraus em sua cidade no ano de 2006. É graduada em comunicação social e já atuou na área, antes de se dedicar completamente à vida de escritora. Slammer, pessoal, é o nome que se dá a quem participa das batalhas de poesia, Poetry Slams, que significa batalhas de poesia. Surgido nos Estados Unidos na década de 80, o termo slam passou a designar apresentações desse gênero que não se utiliza de acompanhamento musical e no qual se faz uso apenas da voz e do papo para a transmissão da emoção. Nas batalhas, os poetas são avaliados por seus versos declamados. Então, no texto explicativo, nós temos mais detalhes dessa escritora. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o poema. Então, ele se chama Minha Condição, e vocês percebam, pessoal, que no título do poema nós temos uma referência ao que vai ser tratado no poema. Que condição é essa que ela está tentando retratar, Então, ao longo do poema nós vamos descobrir. Então, eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faísca aos olhos de quem me lê. Não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que as minhas palavras preencham um vazio que te ajude a se manter de pé. Não escrevo para governar um povo, eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Não escrevo para obter a sua aprovação, mas para registrar minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Então, observe, gente, pelos versos aqui, que há verso com mais palavras e verso com menos palavras. Isso aí diz respeito à métrica, Então, cada verso aqui vai ter uma quantidade diferente de sílabas poéticas. Então, nessa primeira estrofe, nós já percebemos que o poema foi escrito em primeira pessoa. Isso já mostra para nós que foi utilizada a função emotiva da linguagem. E, além disso, dentro do gênero poema, o eu poético fala sobre as razões pelas quais escreve. Então, dessa forma, observa-se que o poema é também metalinguístico. Ele utiliza o código para explicar o próprio código. Então, escreveu o poema para falar sobre o fazer poético. Uma outra observação: nessa primeira estrofe, a estratégia utilizada é a negação. Então, o eu lírico começa negando para depois afirmar. Então, eu não escrevo para incendiar casas, não escrevo para matar fome, não escrevo para governar povo e não escrevo para obter a sua aprovação. Então, ele começa com essas negações e depois ele vai afirmando. Escrevo para acender faíscas, espero que as minhas palavras preencham um vazio que te ajude a se manter de pé.
Eu escrevo para propagar sua mensagem, para registrar minha trajetória de tantas mulheres e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Então, é essa estratégia que é utilizada logo aqui na primeira estrofe. Depois nós temos aqui: eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos. Então, ela escreve para se autoconhecer. Para expurgar, para jogar fora pensamentos que não me deixam dormir, né? Pensamentos ruins que trazem dores a ela. Escrevo, pois, cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. Então aqui ela vai mostrando qual é a condição dela, a condição de poeta, né? A condição de mulher, a condição de negra, né? Então aqui ela mostra qual é a condição dela. Ela se localiza no tempo. Ela, como poeta, ela faz o seu trabalho de transformação social. Ela usa as palavras para dar representatividade às mulheres negras como ela, né? Depois nós temos: no mundo conduzido por falsos profetas, nessa briga de egos, de pessoas que tentam apenas se mostrar, né? E dialética, né? Nessa discussão toda sobre esses egos, que cada um quer aparecer mais do que o outro, ela se apega num sopro de esperança, que me permite o papel e a caneta. Então ela, como poeta, quer fugir desse paradigma. Ela não quer se mostrar, ela quer dar representatividade às outras mulheres como ela. Escrevo para sobreviver, e sobrevivendo eu luto. Eu escrevo se adoeço, e escrevendo eu me curo. Então a escrita para ela, ao mesmo tempo, traz doença, porque a faz refletir sobre as dores, mas ao mesmo tempo traz cura, porque é por meio do poema que ela encontra soluções, é por meio da expressão dela no poema que ela encontra soluções para melhorar o seu contexto e de outras mulheres da mesma condição dela. E você, para que escreve? E aqui ela se dirige, né, às pessoas, aos leitores, fazendo esse questionamento: para que você escreve? Todos nós sabemos que nem todos nós somos poetas, mas nós, de certa maneira, estamos escrevendo a nossa vida. Então, para que a gente escreve? Qual é o sentido que a gente atribui a essa escrita, né? E para onde você escorre, para onde você vai, quando esse mar de palavra transborda? Depois que a palavra transbordou, ela trouxe consequências, e o que você faz? Você assume, você sustenta essa palavra, ou você foge? Então, mais ou menos isso que ela quis dizer aqui. Bem, pessoal, e aí nós temos as questões, né? O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego diverso de seus recursos musicais e de palavras com sentido conotativo ou polissêmico. No poema lido, qual é a temática abordada e que tipo de relação há entre o eu lírico e o assunto tratado? Então, no título, nós já temos uma referência ao que vai ser falado no texto. Ela fala: minha condição. Que condição é essa? Então, ela está falando da condição dela de poeta e de mulher e de negra, né? E qual a relação que ela estabelece entre ela e o assunto tratado? Ela, de certa maneira, está querendo dar representatividade a outras mulheres como ela. Então, aqui, ela tenta, por meio da palavra, dar voz e vez a outras mulheres como ela. Letra B. Nos versos, eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faísca aos olhos de quem me lê. Observamos que o lírico emprega uma linguagem figurada ou conotativa, né? Uma linguagem polissêmica, que vai além do dicionário. Qual o significado que acender faíscas adquire nesse contexto? Que figura de linguagem está presente nesses versos? Então, gente, tem inúmeras possibilidades. Eu pensei numa figura, mas de repente pode até ser outra. Então, vou apresentar aqui algumas para vocês que vocês tenham uma ideia. Mas antes de ir para essas figuras, observem aqui. Eu não escrevo para incendiar casas. Esse ato de incendiar casas
ele é um pouquinho ampliado com relação ao ato de acender faíscas, né? Incendiar dá uma ideia mais ampla de alguma coisa, né? O incendiar é uma ideia maior, mais ampliada, enquanto acender faíscas vai ser uma ideia suavizada, né? Uma ideia menos ampla, uma ideia diminuída. Então, vamos ver então quais as possibilidades aqui. Então, eu pensei justamente nessas figuras de pensamento, né? Que trabalham com a combinação de ideias e pensamentos. Exemplo, a hipérbole, o eufemismo, o litote, a ironia, a personificação, antítese, paradoxo, gradação e apóstrofe. Então, vejam, pessoal, que lá naquele verso, né? É nesse verso aqui, ó. Mas para acender faíscas, vai ter uma dessas possibilidades. Pode ser uma hipérbole, um eufemismo, uma litote, ironia, personificação, antítese, paradoxo, gradação ou apóstrofe. E também pode haver aí outras possibilidades, tá? Então aqui, ó, nós temos a hipérbole. O que é a hipérbole? É um recurso que nós utilizamos que corresponde ao exagero intencional na expressão. Então, quase morri de estudar. Eu chorei rios de lágrimas. Então, são ideias ampliadas, né? São ideias exageradas. Depois nós temos o eufemismo, que é utilizado para suavizar o discurso, né? Então, uma ideia que foi diminuída. Então, entregou a alma a Deus. Em vez de falar que a pessoa morreu, fala que entregou a alma a Deus. Em vez de falar que nós estamos vivendo uma pandemia de grandes proporções, o presidente fala, é apenas uma gripezinha. Então, aqui também nós temos um eufemismo, né, dessa doença terrível que está devastando o nosso país. Depois nós temos o litote, que também representa uma forma de suavizar uma ideia e se parece, né, com o eufemismo. Exemplo, não é que sejam más companhias. Então, aqui não afirmou que são boas, né? E não é que sejam más. Então, aqui ficou meio no ar, né? Suavizou a ideia de que essas pessoas não sejam más companhias. De que essas pessoas, na realidade, são más companhias, né? Mas não disse diretamente. Depois nós temos a ironia, né? Que é a representação do contrário daquilo que se afirma. Então, é tão inteligente que não acerta nada. Então, o inteligente aqui foi utilizado no sentido contrário. Bom, depois nós temos a personificação, que é a atribuição de qualidade e sentimentos humanos a seres irracionais. Como no exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada, sendo que o jardim é um ser inanimado, né? Depois nós temos a antítese, que é o uso de termos que têm sentidos opostos. Toda guerra finaliza por onde deveria ter começado, a paz. Então, guerra e paz são palavras de sentidos opostos, né? Formando aqui a antítese. Depois nós temos o paradoxo, que representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, tal como no caso das antíteses. Então, na antítese, nós utilizamos termos com sentidos opostos. E no paradoxo, nós temos ideias opostas, ideias que fogem à lógica muitas vezes. Então, estou cego de amor e vejo quanto isso é bom. Então, como um cego veria? Então, vocês observam aí que fugiu à lógica. Por isso, é um paradoxo. Depois, a gradação é a apresentação de ideias que progridem de forma crescente ou decrescente. Então, você parte de uma ideia menor para uma maior ou parte da maior para a menor. Exemplos. Exemplo, né? Inicialmente calma, depois controlada, até o ponto de total nervosismo. Então, houve uma gradação do menor, que seria a calma, para o maior, que seria nervosismo. E por último aqui a apóstrofe, né, pessoal, que é a interpelação, que é a ação de fazer perguntas, de pedir explicações, feita de uma maneira enfática, de uma maneira reforçada. Como no exemplo, ó céus, é preciso chover mais? Então aqui houve uma apóstrofe. Depois, gente, nós temos aqui a letra C. Podemos dizer que nos versos de Mel Duarte também está presente a linguagem conotativa, que ocorre quando a mensagem é escrita no seu sentido literal, ou seja, de acordo com o sentido do dicionário.
Levante hipóteses sobre essas ocorrências. Para justificar sua resposta, transcreva os versos em que isso acontece. Então, em que versos as palavras foram usadas no seu sentido real? Então, vocês têm de voltar ao poema para vocês descobrirem. Depois, número 2. Toda vez que a linguagem é utilizada para falar dela mesma, ou seja, poesia que fala da poesia, de sua função e do poeta, filme que trata de arte cinematográfica, dentre outras possibilidades, dizemos que está presente a função metalinguística, quando você utiliza o código para explicar o próprio código. Após a releitura do poema Minha Condição, podemos afirmar que essa função se encontra presente nos versos. Transcreva uma passagem para comprovar sua resposta. Então, como nós já falamos, esse texto é metalinguístico, porque usou o poema para falar sobre o fazer poético. Então, nos trechos que fica claro, né, que está utilizando o verso para falar sobre o poema ou sobre o fazer poético, é esse verso que vocês vão transcrever para a resposta, certo? Depois nós temos a número 3, né? Em Não escrevo para governar um povo, eu ouço o que ele diz, utilizo minha voz para propagar a sua mensagem. Qual é o sentido desses versos no contexto do poema? Então, no geral, tem um sentido. E qual o sentido que teria aqui nesses versos? Qual é o papel da poesia na vida do eu lírico e das pessoas? Então, ele não quer governar um povo, ou seja, esse eu lírico não quer assumir uma posição política. Ele quer apenas ouvir a voz do povo e propagar essa voz, né? Ele quer dar voz ao povo. Então, por meio da arte, o eu lírico quer dar representatividade às pessoas, certo? Número 4. O eu lírico, no final do poema, volta-se para nós nos questionando. E você, para que escreve? Use o espaço a seguir para responder essa questão. Nós sabemos que nem todos escrevem, pelo menos na maneira do modo literal, né, de pegar um papel e escrever ou digitar no notebook, por exemplo. Mas para que você escreve? Qual o sentido que você dá à escrita ou que sentido você dá, né, àquilo que você escreve, àquilo que você faz na sua vida? Então, essa é uma questão pessoal. Bem, pessoal, aqui eu vou deixar um trecho do poema, né, de Mel Duarte, e para a gente refletir, né? Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos. Então, eu escrevo para me autoconhecer, para expurgar, lançar fora, né, pensamentos que não me deixam dormir. Escrevo, pois, cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E eu, sendo poeta, ainda humilde que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. Então, com essa mensagem, eu encerro as explicações do vídeo de hoje. Espero ter sido clara com vocês. Qualquer dúvida, podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala, né? Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.